a Deus, estamos no Outubro Rosa e por isso então o nosso projetor está rosa desse lado, brincadeiras à parte, né? A iluminação do projetor que nos deixou na mão nesse fim de semana. O pessoal da manhã deu mais risada nessa piada. Bom, deu para compensar um pouquinho agora. Queridos, como é bom a gente poder estar na casa do Senhor. Vocês ouviram, nós estamos aí preparando um baita de um retiro no mês de abril, né? E estamos antecipadamente já avisando. Nós vamos começar as inscrições no próximo domingo. Então, se você puder, já vai deixando um dinheirinho de lado para poder se inscrever a tua família. Estamos fazendo antecipado para que você tenha a oportunidade de pagar isso em 6 vezes, tá bom? Então, domingo que vem nós vamos ter maiores informações e aí poderemos então começar as inscrições. Uma outra coisa que quero dar de recado também a vocês: existe um grande movimento de igrejas que estão iniciando hoje um período de jejum e oração com relação à situação política em que nós estamos agora para esse segundo turno. E o que é que nós vamos fazer como igreja? Você que já está jejuando, você que já está orando, você que começou já isso, decidiu começar hoje, amém, que Deus te abençoe. Mas como igreja, nós vamos aguardar então encerrar esta quarta-feira, que será a nossa última quarta de adoração. E nesta quarta de adoração, então, nós traremos um pouco mais de informação com relação a este momento como igreja que nós estaremos fazendo de jejum e de oração. Tá bom, queridos? Vamos orar pelo Brasil. Cremos que o Senhor tem grandes coisas para a nossa nação. Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ler do versículo 26 ao 40. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler junto a palavra de Deus. O Senhor tem uma porção para nós nessa noite. E a nossa esperança é de que a palavra não volta vazia. E por conta disso, então, nos asseguramos de que o agir do Espírito será para todo aquele que nele crê, que em Cristo crê. Certamente você sairá daqui transformado em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 em diante, a palavra diz assim: Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, somos dependentes totais da Tua palavra e do agir do Teu Espírito. O Senhor nos ensina por meio da palavra, o Senhor fala conosco por meio da palavra, e nós, de coração inclinado a ouvir, compreender, queremos obedecer. Ajuda-nos a compreendermos com profundidade, dá-nos ouvidos para ouvir,
Em nome de Jesus, toda confusão de pensamento que seja cessado nesse momento. Que todo espírito que está contrito ou que está neste momento agora querendo falar mais alto, ou que está de alguma forma causando confusão na mente, nos pensamentos, em nome de Jesus, que a tua paz visite cada um. Que o Senhor possa falar e nós possamos ouvir. Que a tua palavra possa ser ensinada e nós possamos aprender. Que o teu Espírito encontre liberdade para agir no meio de nós, de tal forma que saiamos aqui mais edificados e instruídos, como adoradores para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Pode se sentar. Em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Queridos, temos desbravado por 3 capítulos a manifestação dos dons na igreja de Corinto. Temos caminhado de uma forma graciosa, o Senhor tem se mostrado, o Senhor tem feito sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. Temos colecionado testemunhos. Deus tem sido bom para conosco. Quantos creem nisso? Temos ouvido testemunhos, presenciado pessoas com problemas na coluna sendo curadas, pessoas com dificuldade no andar sendo curadas, pessoas com um laudo médico de enfermidade, agora com outro laudo de cura, e o médico sem saber explicar o que aconteceu. Temos ouvido pessoas que estão agora orando em línguas, coisa que não faziam antes. Pessoas que estão tendo discernimento de espíritos. Pessoas que estão tendo visões quando vão orar por alguém. Deus tem sido bom conosco. Deus tem se manifestado no meio de nós. Cristocidentemente, começamos 8 quartas-feiras de adoração. No começo do capítulo 12, não tínhamos planejado quanto tempo haveria de ficarmos nestes 3 capítulos. E cristocidentemente, hoje estamos no último trecho e estaremos nesta na última quarta-feira. Deus tem se movido no nosso meio. E eu estou aqui primeiramente para te lembrar disso. Amém? Agora Paulo vai terminar este assunto neste momento aqui, trazendo a ideia de uma ordem, em primeiro lugar, de como os dons devem se manifestar e o que deve acontecer quando nós nos reunimos. Ou seja, por que é que fazemos o que fazemos? Porque como igreja, tudo o que fazemos deve ter um fim na palavra de Deus. Tudo o que fazemos deve ter um fim naquilo que o Senhor nos convida a fazer. Nós, como diz o ditado popular, né, o que se diz popularmente, né, nós não estamos enchendo linguiça, mas nós estamos buscando cumprir aquilo que o Senhor nos convoca a fazermos como igreja e a fluirmos para que naquilo que fazemos possamos ser reconhecidos pelo Senhor como uma igreja legítima, como uma igreja dele, amém? Nem a mais e nem a menos. Amém, irmãos? Então o texto vai começar dizendo, olha, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Ele começa dizendo cada um é cada um é todos nós. Quando nos reunimos, todo aquele que crê em Jesus, já dissemos isto antes, todos aqueles que creem em Jesus e fazem de Jesus o seu Senhor e Salvador, isto é obra de crer, e neste crer, ali está o Espírito Santo. E por estar o Espírito Santo, nós recebemos do alto algo que
contém em nós, que vem da parte de Deus, para compartilharmos na mesa quando estamos reunidos. Isto nós temos certeza e temos desempenhado isso, estimulado isso nos grupos de em casa, não é verdade? Já faz aí algumas semanas onde nós temos dito aos líderes: estimulem o povo a orar uns pelos outros, a discernirem espíritos uns dos outros, a profetizarem sobre uns aos outros, a estarem ali depositando fé, oração de fé sobre uns aos outros, a estarem orando em línguas, interpretando as línguas uns para os outros. E nós temos vivido isso. Mas Paulo está falando aqui a respeito de um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de línguas ou interpretação. Ou seja, no corpo de Cristo, quando nós nos reunimos, deve conter adoração, os salmos, deve conter instrução e deve haver edificação. Diga comigo, adoração, diga instrução e diga edificação. Meus irmãos, esses são os 3 pilares que devem acontecer no meio de nós. E a igreja como um todo deve estar intencionalmente vivendo esta realidade. E não só vivendo esta realidade, mas também vivendo no ritmo em que a palavra nos convida a viver. Qual é o ritmo em que devemos viver em adoração, em instrução e em edificação? Encontramos uma pista lá em Atos capítulo 2, versículo 46, onde o texto vai dizer: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade ou singeleza de coração. Nós entendemos que há um ritmo, e este ritmo onde estes encontros acontecem, eles acontecem para que nós possamos estar constantemente nos alimentando daquilo que vem da parte do Senhor, para que nós possamos amadurecer, crescer, para que nós possamos viver um evangelho que nos providencia o pão, que é Cristo, amém? E neste pão compartilhado nós podemos então ser edificados, alimentados, para que possamos crescer até, como Efésios capítulo 4 vai dizer, a estatura do varão e da varoa perfeitos. Porque nós, então, vivemos de revelação em revelação. E para que possamos viver de revelação em revelação, nós precisamos de alimentação. E esta alimentação, ela é rítmica. Assim como uma pessoa que vai buscar emagrecer, ela começa a diminuir o ritmo da sua alimentação. Essa pessoa espiritual, quando ela diminui o ritmo, ela também emagrece, ela enfraquece, ela deixa de estar bem alimentada para viver de forma saudável e edificadora. Então, por que fazemos o que fazemos? Nós nos encontramos aqui nos domingos, todos os domingos, adoramos coletivamente, amém? Adoração não é um prelúdio para alguma outra coisa mais importante. Não é algo que fazemos porque precisamos ajustar a atmosfera para que a palavra entre aos corações. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu ouvia de vez em quando alguém pregando assim, de que a adoração precisava preparar o caminho para a palavra. Deixa eu dizer algo a você, quando você for para o céu, você não vai pregar, você vai adorar. Deus é digno de toda adoração. A adoração é o fim maior pelo qual eu e você existimos. A adoração é o fator mais importante, onde nós temos a capacidade, através da instrução e da edificação, de reconhecermos ao Senhor como Deus, como dono das nossas vidas, como nosso Salvador, e então prestá-lo a Ele toda a nossa homenagem, toda a nossa dedicação, tudo aquilo que nós podemos fazer para reconhecê-lo e colocá-lo no lugar de maior honra da nossa existência.
E com isso, como teu pastor, eu quero puxar um pouquinho a tua orelha e dizer, não chegue no meio do louvor. Não chegue achando que é Deus que habita em meio aos louvores. Lembra dessa brincadeira? Tem gente que acha que é Deus que habita em meio aos louvores, chega no meio do louvor. Brincadeiras à parte, preste atenção, eu estou aqui lhe dando um ensino. A adoração não é preparação de nada. A adoração é a manifestação da essência de Deus no teu coração. Então, em nome de Jesus, valorize a adoração. Valorize o momento de entrega. Valorize o momento de prostrar-se ao Senhor. Valorize o momento de encontrar as melhores palavras do teu coração. Valorize o momento de você colocar em prática na tua oração, em adoração, tudo aquilo que você sabe a respeito dEle. É o momento onde você ora com intensidade. É o momento em que você se dedica com intensidade. É o momento que você usa da melhor teologia da tua cabeça para comparecer perante Ele e dar a Ele aquilo que lhe é digno. É quando, por meio de instrução após instrução, edificação após edificação, você está apto para chegar ainda mais perto de um Deus imenso. É a oportunidade que nós temos de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos dele. Nós adoramos coletivamente. No domingo nós recebemos a palavra. Temos buscado cada vez mais nesse púlpito, nessa igreja, pregar a palavra pela palavra. Temos aí, desde janeiro, estamos pregando um trecho após o outro trecho, sem pular nada. Irmãos, quem é que gosta de pregar, 1 Coríntios 5, de entregar o homem a Satanás? Quem é que gosta de pregar da mulher que tem que usar véu numa igreja contemporânea em pleno século 21? Quem é que gosta de pregar que a mulher deve permanecer calada no culto, que daqui a pouco a gente vai chegar lá? Só alguém que não abre mão de uma vírgula sequer da palavra, daquilo que ela quer ensinar para nós. E nós temos entendido que neste momento precisamos nos dedicar desta maneira para com a palavra. Para que a tua fé não seja uma fé, e falamos isso constantemente aqui, uma fé inventada. Uma fé que você mesmo construiu a partir de algo que não é a própria palavra de Deus. Nós precisamos nos inclinar a isso e recebermos dessa palavra. Essa palavra que ela deve ser pura. Ela deve ser original. Ela deve ser legítima, ela deve ser sim contextualizada, ela deve estar de acordo com a revelação que ela tem por trás, e na revelação encontraremos sempre Cristo, mas ela deve ser pregada como um todo, de capa a capa. Ela deve ser pregada sem que nós nos abstenhamos das partes que nos incomodam, das partes que geram, às vezes, desconforto para nós. Muito pelo contrário. É quando a palavra gera desconforto para nós, é que nós entendemos que o Espírito quer mexer e nos ensinar. É quando a palavra nos incomoda de alguma maneira, é que o Senhor está querendo ali mostrar alguma coisa que ainda nós não entendemos como revelação. É quando a palavra começa a dar aquelas cutucadas que a gente faz, e começa a ler e ler e ler aquilo, e tentar entender e tentar compreender, é ali que o Senhor está ministrando e edificando a sua igreja. E nós também, nos domingos, cumprimos as duas ordenanças, que são a ceia. Mensalmente fazemos aqui, em memória de Cristo, e o batismo nas águas, para todo aquele que realmente começa a evidenciar uma vida de conversão. Amados, nós nos reunimos nos domingos para que aqui haja adoração e instrução. Lembra que eu falei no começo? Adoração, instrução e edificação. No domingo nós encontramos adoração, não só a adoração que você faz e que é valiosa, porque a adoração ela não se resume em cantar músicas, mas ela é um estilo de vida.
Ela é quando você está contemplando o Senhor em todas as coisas. Quando você está adorando ao Senhor, reconhecendo o Criador da criação. Mas nós estamos coletivamente adorando. Nós estamos sendo instruídos todos os domingos. Mas, meus irmãos, é no grupo pequeno, é no em casa que nós somos edificados uns pelos outros. A igreja de Corinto, de acordo com os historiadores, aqueles núcleos que se encontravam, eles tinham no máximo 50 pessoas. Só hoje de manhã aqui nós tínhamos 200 pessoas. Como é que nós vamos edificar uns aos outros integralmente num ambiente de quantidade de pessoas desse jeito? Seria inviável. É por isso que nós oferecemos os grupos pequenos, porque também é de casa em casa. E na casa uns dos outros, nós temos o privilégio de sermos edificados com aquilo que cada um traz para a mesa. É quando cada um de nós pode compartilhar da parte de Deus, daquilo que Ele tem nos presenteado, uns para com os outros. Então, como eu falei hoje de manhã, eu quero repetir aqui hoje à tarde, de forma bem prática a você que está frequentando esta casa, busque um grupo pequeno em nome de Jesus, para que você seja ainda mais edificado, para que você se faça conhecido, para que as pessoas possam te conhecer, e você conhecer as pessoas, e ter uma mesa para oferecer algo e receber algo de alguém. São nos grupos pequenos que nós oferecemos a mesa. São nos grupos pequenos que nós oferecemos o lugar de troca mútua, de edificação mútua, para que em nome de Jesus nós possamos amadurecer. Talvez você diga, poxa vida, eu não quero, eu vou me sentir invadido. E é assim. Discipulado é isso. Discipulado é permitir-se ser conhecido. É você caminhar com alguém a tal ponto de que haja a fricção necessária para a edificação dos dois. É você caminhar com alguém a tal ponto de que essa pessoa possa ver o Cristo em você e você possa ver o Cristo nela. Na mesma medida, às vezes, você vai ver também o diabo nela e ela vai ver o diabo em você. Mas isso também edifica quando os dois estão no altar, vivendo uma vida de crescimento. Quando os dois estão vivendo uma vida de buscando acertar. Quando os dois estão vivendo uma vida de humilhação, de perdão, de graça, de compaixão, de misericórdia. Não permita com que uma experiência do passado lhe roube a oportunidade de continuar uma vida em discipulado. Não permita com que um histórico numa outra igreja, num outro contexto, numa outra circunstância, te roube daquilo que Cristo comissionou a igreja para ir e fazer discípulos. Porque como nós iríamos pensar o contrário disso se Cristo escolheu 12 e caminhou com 12? 12 vasos rachados, imperfeitos, que davam problema. Um traiu, entregou ele. Como é que nós iremos achar que não é esse o caminho, se Cristo definiu isso como caminho? Que eu e você possamos refletir e repensar no valor que há na edificação dos grupos pequenos. Que você não viva somente dos domingos, mas que você viva também dos grupos pequenos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena, minha irmã. Vai ser a melhor coisa para você. Para que você possa viver esta realidade que Paulo está aqui descrevendo. Para que você possa viver de uma forma tal em que você aprenda a fluir nos dons e aprenda a receber dos dons. Versículo 27, começa a falar então até o versículo 33 a respeito de características que devem permear as reuniões quando nós nos reunimos. Olha lá, versículo 27. Diz assim: se porém alguém falar em língua, deve falar 2
no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui nós encontramos a característica do respeito. Paulo diz, olha, os dons devem ser fluidos, mas deve haver respeito. Deve haver respeito mútuo, para que quando não for algo que edifique, que a gente se abstenha de fazer. Que a gente não atrapalhe aquilo que está acontecendo e que é bênção. Mas que a gente aprenda a fazer da medida em que seja saudável, em que eu respeite aquele que está ali e que aquela pessoa também possa receber da parte do Senhor. Do que adiantaria ficar falando em línguas se não houver interpretação? Do que adiantaria alguém adorar uma reunião inteira se tem alguém querendo compartilhar uma instrução? Do que adiantaria uma pessoa profetizar uma noite inteira se tem alguém ali que está discernindo espíritos? O que Paulo está dizendo e exemplificando nestes 2 dons aqui é de que deve haver respeito. Deve haver um zelo para com todos que estão reunidos. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Julguem cuidadosamente o que foi dito. A segunda característica é a característica da maturidade. Quanto mais nós caminhamos na nossa fé, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós estamos envolvidos, vindo aos cultos, recebendo, indo-nos em casa, mais essa maturidade deve permear e trazer a nós um discernimento para que possamos julgar aquilo que ouvimos. Se é de Deus, se não é de Deus, se é maduro, se é imaturo, se requer um ajuste no ensino, se requer alguma coisa. Nessa maturidade, neste processo de julgar cuidadosamente o que está sendo dito. Nas nossas reuniões devem haver isso. Meus irmãos, se há um mal no meio, se você parar para pensar que, de acordo com as pesquisas de 2010, haviam 22, se não me falha a memória, 22% de evangélicos no Brasil. Hoje, provavelmente, estamos beirando aí os 40% de evangélicos no Brasil. O que é que falta? O que é que falta no meio de nós? Senão a maturidade, de compreendermos a palavra de Deus, de discernirmos aquilo que é certo daquilo que é errado. Gente, tem gente por aí comprando tijolinho abençoado, toalhinha não sei do que, fazendo tudo aquilo que na reforma já foi derrubado em 1500, porque já estavam vendendo uma fé que é de graça. E hoje nós encontramos no meio evangélico a mesma realidade. E assim, ó, de gente, sem o quê? Maturidade. Sem maturidade para ler a palavra de Deus, conhecer o Deus que ama, conhecer o Deus que serve e discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Julgar cuidadosamente daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo ensinado. O Senhor nos convoca para esse lugar de maturidade, meus irmãos. Amém? O Senhor nos convoca para esse lugar. Versículo 30, se vier uma revelação a alguém que está sentado, olha que coisa interessante. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Sabe qual é a característica que Paulo está trazendo para nós aqui? É a característica da oportunidade. É num grupo pequeno em que todos nós teremos a oportunidade de falarmos e ouvirmos. E ele diz algo muito interessante, ele diz, olha, se tiver alguém falando demais, interrompa, e que o outro se cale, porque todos precisam falar, todos precisam edificar, todos precisam instruir e ser instruídos. E nós precisamos entender que isso aqui
É uma liberdade que, por respeito, por maturidade, gera oportunidade para que todos que estão ali possam falar. Líderes de em casa, eu estimulo a vocês a provocar de uma forma saudável, a estimular aqueles que não falam para falar. Sabe por quê? Às vezes a gente está num grupo onde parece que tem 2 ou 3 que são mais, que manejam bem a palavra de Deus, que falam mais bonito, né? E às vezes aqueles que estão ali ficam coagidos de falar, porque ele pensa assim, vai que eu falo besteira. Mas deixa eu te dizer algo. Quando nós estamos num ajuntamento e você sente de falar algo, muito provavelmente é o Espírito Santo te convidando, te convocando a trazer voz àquilo que Ele já manifestou em você. Então que em nome de Jesus todos nós possamos estimular uns aos outros a falar nos grupos pequenos. Que nós possamos uns aos outros estimular para que não haja aquele que fala demasiadamente e aquele que fala pouco e que se cala porque fica coagido ou constrangido porque acha que vai falar alguma coisa errada. Porque, meus irmãos, só se aprende a falar falando. Não é verdade? E ainda que, vamos pensar o pior das hipóteses, que aquilo que você acha que não tem nada a ver ou que talvez não seja nem certo falar, você dando voz a isso, é naquele ambiente seguro, amável, em que alguém graciosamente vai dizer para você, olha, você já pensou dessa outra maneira? E se você interpretar dessa outra forma? Ali você vai ser o quê? Edificado. Mas é preciso trazer voz àquilo que o Espírito está colocando dentro de você. Então o que Paulo está dizendo é isso, é o lugar da oportunidade. Não é verdade? Né? No ambiente pentecostal, quando se fala de oportunidade, dá até uns trimelique, né? Daquelas irmãs que botam o playback lá e vêm para a igreja cantar, né? Mas o que Paulo está falando aqui da oportunidade é a oportunidade de edificação. É quando nós temos a oportunidade de estarmos num ambiente seguro, a ponto de darmos voz a tudo aquilo ali, e no meio daqueles que estão ali para edificar, a sabedoria ser jorrada e todos desfrutarem daquilo. Quantas e quantas e quantas vezes alguém que fica assim, temeroso para falar, para fazer uma pergunta, fala, eu não vou fazer essa pergunta, porque vão achar que eu sou um burro, eu não vou fazer essa pergunta, porque, né? Aí a pessoa cria coragem para falar, ela começa falando assim, olha, me perdoem, eu sei que essa pergunta é meio bobinha, mas eu preciso fazer. E aí a pessoa faz aquela pergunta, uns 2, 3 viram e fala, eu também queria saber. Não é verdade? São oportunidades onde nós precisamos entender que o Senhor quer trabalhar no meio de nós. E é por isso que eu estimulo você que ainda não participa de um grupo pequeno, em nome de Jesus, descubra a segunda metade da igreja. Descubra o lugar de edificação. Descubra o lugar onde você terá os teus amigos mais chegados do que irmãos. Descubra o lugar onde você vai ser ajudado e vai poder ajudar de verdade. Dar nome aos teus irmãos. Meus irmãos, não vamos viver a cultura do domingo, de entrar e sair, e simplesmente nos fechar para os relacionamentos. Não vamos viver a cultura de acharmos que a instrução e uma adoração coletiva tá bom, e eu não vou precisar então da edificação mútua. Nós precisamos da edificação mútua, em nome de Jesus, amém? Precisamos tanto que os conselhos de Paulo são para estes ambientes de grupo menor. Ele não diz, querido pastor, procure um ambiente onde a sua voz seja ouvida para multidões. Ele não fala isso. O que a palavra vai nos instruir é a respeito de uma edificação orgânica. É a respeito de onde 2 ou 3 estão ali reunidos. É a respeito do momento onde nós vamos nos tornar conhecidos e nos darmos a conhecer. Em nome de Jesus. Que nós possamos receber essa revelação nessa noite. Versículo 32 e 33, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Quarta e última característica desse momento do texto é a ordem, não é? É a ordem para todas as coisas.
É por isso que nós escolhemos o ambiente do grupo pequeno para a edificação. É por isso que nós escolhemos o ambiente do domingo para a adoração coletiva, para o momento da instrução, cumprindo Efésios capítulo 4. É por isso que nós estamos fazendo o que fazemos, irmãos queridos. Não estamos fazendo na inércia, não estamos... Eu quero tirar esse fantasma do teu coração, essa ideia de que talvez você esteja preso numa religiosidade. Talvez você esteja na tentação de achar que você se tornou um religioso porque você vai na igreja todo domingo, porque você vai em casa toda terça-feira, ou segunda, ou sexta, ou sábado. Eu quero dizer a você, isso não é religiosidade se o teu coração está inclinado em conhecer a Deus. Isso não é religiosidade se o teu coração está inclinado em se tornar um com aqueles que estão ao seu lado. Isso não é religiosidade. Na verdade, é a oportunidade que eu e você temos de vivermos uma fé que edifica, uma fé que nos traz crescimento, uma fé que nos aponta para o caminho, para o alvo, Cristo Jesus, que o Senhor nos dá por meio da palavra, em nome de Jesus. Pois bem, vou até beber uma água aqui. E a mulher nessa história? E a mulher nessa história? Quando nós lemos esse texto de primeiro momento, e preciso antecipadamente dizer a você que existem algumas variantes de interpretação desse texto, do papel da mulher na igreja. Se você olhar para algumas denominações, você vai entender que umas lidam de um jeito, outras lidam de outro. E o que eu posso dizer a você é aquilo que nós cremos. Amém? Então, como que o texto, que aparentemente é tão ríspido, pode passar desapercebido, ou melhor dizendo, aparentemente passa desapercebido? Paulo diz assim, parte B do versículo 33, como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Irmãos, se nós levarmos isso daqui ao pé da letra, de fato, as mulheres então precisam ficar caladas, não podem mais falar, e ponto. Agora, precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro que é harmônico, é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, amém? Você crê nisso? E por ser um livro harmônico, nós precisamos entender que todo texto, além do seu contexto, ele precisa ser harmonizado na palavra de Deus. Como é que Paulo manda as mulheres não falarem, proíbem elas de falar, se no capítulo 11 da mesma carta, no versículo 5, ele vai ali falando do véu, vai exemplificar como uma mulher que ora ou profetiza. Está lá, 1 Coríntios 11:5, e toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Então aqui nós encontramos uma pista de que a mulher ora e ela profetiza. E ela profetiza e ora num ambiente comunitário. Por quê? Porque ali no capítulo 11, Paulo está falando isso. Outro lugar onde nós encontramos são as filhas de Filipe. Atos capítulo 21, versículo 8, onde vai dizer, partindo do dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que o quê? Profetizavam. Então essas mulheres, elas estavam no dom profético. E o dom profético era o dom que profetizava a respeito de Deus e instruía. Então essas mulheres, elas estavam de certa forma também instruindo e profetizando. Agora, Paulo continua dizendo, vamos tentar entender o que esse texto está dizendo. Aí ele diz, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Provavelmente essa lei que Paulo está citando aqui é a lei em que os judeus encontravam em Gênesis capítulo 3, versículo 16, onde diz, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido,
e ele a dominará. Queridos, nós já entendemos no capítulo 11, quando nós estudamos, que o Senhor cria primeiro o homem e depois cria a mulher. E desta perspectiva, ele traz uma perspectiva de ordem, onde o homem é o cabeça da mulher. Mas nós entendemos também que homem e mulher, como Gênesis vai dizer, e nós já vamos citar isso aqui, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Então, calma lá, vamos lá. Então, a lei está falando que o homem dominará a mulher. E Paulo está citando-o aqui. E aí ele vai dizer no versículo 35 o seguinte: se quiserem aprender alguma coisa, dessas que não é permitido falar e que permaneçam em submissão, se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa. Então, peraí, Paulo não está falando para que toda mulher se cale, ele está falando para as mulheres casadas. Por quê? Porque só mulher casada tem marido para perguntar em casa, certo? Mulher viúva não tem e solteira também não. Então, Paulo está falando a respeito de mulheres casadas, que não lhes é permitido falar. E aqui, voltando de novo para tudo aquilo que nós já aprendemos desde janeiro com respeito a este ambiente da igreja de Coríntios, precisamos nos lembrar que era uma igreja orgulhosa, precisamos nos lembrar de que era uma igreja que estava indo para um lugar de falsos ensinamentos, porque eles criavam partidarismo, e nesse partidarismo cada um achava uma coisa, tanto é que uns achavam que era de Paulo, outros achavam que eram de Apolo, e Paulo vai repreender isso. E também um ambiente em que, em todos os outros templos que não eram cristãos, a mulher, ela não podia participar de nenhum momento de culto. E agora, de repente, no cristianismo, a mulher, ela tem a sua liberdade. A mulher, ela é defendida como num casamento monogâmico. A mulher, então, ela é restaurada para a ideia original que Deus havia instituído à mulher. E então, muito provavelmente que nesse ambiente, essas mulheres que não iam à escola, ou seja, não tinham instrução, porque naquela época os homens tinham muito mais instrução do que as mulheres, né? E aí aquelas mulheres começavam então, no meio do culto, onde o Senhor estava se movendo por meio dos irmãos, elas começavam a perguntar para os seus maridos a respeito das coisas mais básicas e rudimentares, e elas estavam então atrapalhando o culto. E aí Paulo, trazendo um princípio para que a mulher continue sujeita ao homem que é o cabeça, em temor, para que este princípio não seja perdido, porque Deus estava resgatando o lugar da mulher. Paulo então diga, gente, se há um contexto cultural onde a mulher em nenhum outro ambiente pode falar, não vamos escandalizar, porque é o que ele vai dizer aqui, ó. Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Naquela época era vergonhoso para uma mulher falar na igreja. E a pergunta que fica aqui agora é, e hoje? Hoje é vergonhoso uma mulher falar? É vergonhoso uma mulher falar na igreja? É vergonhoso uma mulher falar na Câmara de Vereadores? É vergonhoso uma mulher falar em público? Não é vergonhoso. Nós estamos em um outro contexto cultural. Então nós precisamos entender que parte desse ensino de Paulo, ele tem o teor do contexto cultural, né? Mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender, como nós entendemos na questão do véu, que em todo ensinamento bíblico há um princípio. E nesse princípio é onde nós temos o rema. Nesse princípio é onde aquilo que o tempo pode mudar, o ambiente, o contexto cultural pode mudar, mas o princípio jamais deve mudar. O princípio na palavra de Deus, meus irmãos, jamais deve mudar. Amém? Então qual é o princípio? Nós podemos encontrar em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ainda, um texto ainda mais picante com relação à mulher. E vai dizer assim, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição.
Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. De novo ele traz o princípio de cabeça. Amém? Agora, calma lá, vamos juntar esse quebra-cabeça todo, mas eu ainda vou pôr mais umas peças para vocês, posso? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Amém? Deus criou a imagem, o homem e a mulher, a imagem dele. Herança espiritual, só o homem tem herança espiritual, a mulher também tem. Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, para o homem e para a mulher, amém? Dons espirituais, Atos 2, versículo 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E por último, Efésios 5:22, de novo trazendo um princípio, a sujeição ao marido. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Queridos, com tudo isso que eu passei, esse passeio que nós tivemos na palavra de Deus, em alguns textos que são chaves nesse assunto, voltando para 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 27 ao do versículo 34 ao versículo 35, nós encontramos então um contexto cultural, encontramos uma igreja onde as mulheres que não eram instruídas, que não tinham o costume da oratória, do falar, elas não tinham capacidade, por conta do ambiente cultural, de estarem falando e participando na mesma intensidade em que os homens. Então, neste contexto, o que Paulo está dizendo não nos cabe mais para hoje. Entretanto, o princípio de que o homem é o cabeça da mulher permanece. Então, como é que nós aprovamos a mulher, não só de falar, mas de pastorear, de profetizar, de liderar em determinados lugares dentro da igreja refúgio? Nós entendemos que, da mesma medida em que quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam um. E quando eles se tornam um, a mulher, ela se torna o quê? A auxiliadora idônea, autônoma, para ser a extensão do seu cabeça. E mediante este entendimento de ser a extensão do seu cabeça, ela, na representação do seu cabeça, ela pode ensinar, ela pode instruir, ela pode profetizar. Mas nós não podemos perder o entendimento de que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Há uma ordem. Mediante a tudo isso, eu tirei o último parágrafo de um ofício, de um documento que nós temos da Igreja Refúgio que trata esse assunto. E assim como eu prometi para o culto da manhã, eu vou passar este documento para os líderes de em casa, para que eles possam repassar aos grupos de em casa, para que você possa também ler e entender com um pouco mais de profundidade, ter ali os versículos e tudo mais.
O último parágrafo diz assim: nós, pastores da Igreja Refúgio de São Bento do Sul, em concordância com a Igreja norte-americana, reconhecemos a intitulação pastoral e diaconal para mulheres casadas e solteiras, contanto que andem como extensão de uma liderança masculina, em submissão no ensino, auxiliando no pastoreio e discipulado das mulheres na congregação. É recomendável que essas mulheres intituladas pastoras e ou líderes resguardem-se do discipulado para homens, deixando essa tarefa para os pastores homens. Nós cremos assim, queridos. Cremos da maneira em que, se a mulher não está em rebeldia, se ela não está em discordância, se ela não está atravessando o ensino daquele que Deus colocou como o presidente daquela igreja, né? No caso aqui ela tem ali a permissão, ela tem como fator de extensão para estar conduzindo, para estar pastoreando, apacentando, e no caso, como nós cremos, de preferência e certamente, né, da melhor forma possível, as mulheres, né? Então, nós entendemos dessa maneira, porque o Senhor, Ele dá à mulher o domínio sobre a terra, Ele dá à mulher a herança espiritual, Ele dá à mulher dons espirituais, mas Ele a coloca também como parte submissa a um cabeça, que é um homem, quando essa mulher é casada ao seu marido e, consequentemente, ao seu pastor, porque o seu marido está também, está ali no pastoreio daquele outro homem, como também no caso de mulheres solteiras, viúvas, elas, quando desempenham um cargo ministerial, elas estão debaixo de um pastor presidente, no que diz respeito à extensão daquele ensino, daquelas doutrinas, daquilo que está sendo colocado como igreja. Amém, amados? Então eu sei que isso aqui parece um pouco, muito ensino, né? No sentido de aula, mas nós precisamos entender esses trechos da palavra de Deus e precisamos dar resposta a eles. Precisamos orientar a igreja, né? Imagine você num momento em que de repente alguém questiona a tua fé, você mulher, em que no teu trabalho alguém abre a palavra de Deus e diz: ei, que história é essa de que mulher não pode falar na igreja? Eu sei que você vai lá, pega o microfone, canta, fala, né? Ou você está lá no teu em casa e você fala, você participa. Nós precisamos saber defender a nossa fé. Nós precisamos aprender a dar resposta. E deixa eu fazer um paralelo aqui que é muito precioso para nós na atualidade. Na mesma medida em que no ambiente cultural aqui as mulheres eram recriminadas, ou melhor dizendo, não estavam preparadas para discutirem ou estarem num ambiente público falando, eu temo que em breve estes serão os homens. Eu temo que em breve muitos homens que permanecerão numa omissão, permanecerão num ambiente onde eles não se importarão com a instrução, e as mulheres cada vez mais equipadas, preparadas, graduadas. Hoje é muito comum você encontrar mulheres graduadas e os homens no videogame. Os homens na desculpa de que de alguma forma não precisam se interessar com as instruções. Eu estou fazendo um paralelo aqui na questão de formação acadêmica, mas eu preciso dizer que na fé é muito parecido. Mais e mais nós temos visto mulheres defendendo a fé com muito mais intensidade, muito mais veemência, muito mais conhecimento do que os homens. E meus irmãos, desculpa aqui, eu não quero ser machista, não tem nada a ver com machista, mas Deus te colocou como cabeça. E se Deus te colocou como cabeça, a instrução é tua responsabilidade. O ler a palavra é tua responsabilidade. Saber dar as respostas na tua casa é tua responsabilidade. Edificar a igreja é tua responsabilidade. Não é da tua mulher. O Senhor está convocando homens para que se levantem com uma urgência, para serem instruídos na palavra de Deus, para que aprendam da palavra de Deus e possam edificar a igreja.
Desculpa, meus irmãos, mas eu preciso te pastorear. Eu preciso trazer a consciência de que, se você se diz um apaixonado pelo Senhor, você deve manejar bem a palavra de Deus. Eu ouvi uma vez uma história de um pastor que foi chamado por um irmão para pedir ajuda a ele, e ele disse: pastor, eu tenho muita dificuldade de ler. Tenho muita dificuldade de ler, eu tenho dificuldade, pastor, de ler a Bíblia. Aí o pastor falou: meu irmão, hoje com tantos mecanismos, abra no YouTube, ouça a Bíblia então, em nome de Jesus. E aquele irmão respondeu: mas pastor, quando eu ouço a Bíblia, me dá sono, eu durmo. O pastor virou e falou: então, meu irmão, vá para o altar e converta-se. Porque se você não tem amor pela palavra de Deus, você não tem amor pelo Deus da palavra. E nós precisamos, e estamos num momento de urgência, onde nós precisamos de homens que conheçam a Bíblia, que manejem bem a palavra de Deus. Porque o que Paulo estava exortando aqui é que a reunião estava sendo atrapalhada pelas mulheres que não manejavam bem o conhecimento, não tinham instrução. Como é gostoso quando as ovelhas ligam para os seus discipuladores, para os seus pastores, com dúvidas bíblicas. Pastor, eu estava lendo isso aqui, eu não consigo entender, me ajuda, tem algum livro que eu possa ler, tem alguma forma que eu possa aprender, tem uma pregação que eu possa escutar, que fale desse tema, que fale desse assunto. Mas não. Cada vez mais as mulheres sendo instruídas, graduadas, pós-graduadas, fazendo. Gente, o Senhor nos convida para sermos o povo do livro. O Senhor nos convida para que possamos defender a nossa fé, conhecer aquele a quem adoramos. O Senhor nos convida para nos dedicarmos às instruções. O Senhor chama um povo de Ur dos Caldeus e o conduz a uma terra que emana leite e mel, e que vive uma tradição onde o menino até os 13 anos de idade, ele é instruído no Pentateuco, onde numa festa ele precisa recitar tantos e tantos e tantos e tantos versículos para que a instrução seja firmada no seu coração. E hoje, se nós pegarmos uma meia dúzia de homens e pedirmos a eles para que eles defendam a fé deles, eles mal saberão explicar por que é que eles creem em Deus e por que eles vão na igreja todo domingo. E se continuar assim, meus irmãos, se Paulo voltasse, ele quase que mandaria os homens ficarem calados no culto. Eu sei que eu estou exagerando, mas eu estou pegando no teu pé. Eu estou pegando no teu pé. Homem de Deus, instrua-se para instruir. Instrua-se, edifique-se para edificar. Aprenda para ensinar. A tua esposa precisa disso. Os teus filhos dependem disso. Os teus filhos dependem disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está o teu interesse pelo Deus que você ama, homem? Onde está o teu interesse? Quanto tempo você se dedica na palavra de Deus? Quanto tempo você se dedica para entender as coisas? Entender é ler e compreender, para ensinar, para falar com clareza, para explicar, para usar as palavras certas. Eu sei que o nosso contexto aqui tem todos os tipos de pessoas. Temos pessoas que realmente, até aquela brincadeira, eu fiz a 5ª série forte. E essa é a realidade de muitos. Mas deixa eu te dizer, essa desculpa vai até um lugar. Não se esconda atrás disso.
Não se esconda atrás da desculpa de que você não fez o ensino médio completo, de que você não fez isso, você não fez aquilo. Porque se você ama, você aprende, você se entrega, você se dedica, você se instrui, você busca, você cava, você vai atrás. Não é isso que você faz para ganhar dinheiro? Por que é que para ganhar dinheiro você tem ânimo, mas para conhecer e entender a palavra de Deus, você não abre ela? Por que é que você se empenha em trocar de carro, em mudar de casa, em se vestir bem, mas quando vai ler a palavra, fica faltando ânimo? Me perdoa, meus irmãos, mas eu quero que você, nessa noite, saia daqui chacoalhado. Porque não dá para ficar do jeito que está. Porque o que Paulo estava falando aqui é que as mulheres estavam atrapalhando, porque elas não eram instruídas. E os homens eram, ou estavam se instruindo. Não interessa se tem alguém que sabe mais que você. O que interessa é que hoje você já sabe mais do que ontem. E amanhã você vai saber ainda mais. Porque você vai se dedicar a compreender a tua fé. Maneja bem a palavra de Deus, meu irmão. O Brasil depende disso. Os teus filhos dependem disso. A tua esposa depende disso. Como é gostoso. Às vezes a gente recebe observações. E eu digo que é gostoso mesmo, porque eu sou edificado. De irmãos que vêm me perguntar, pastor, aquilo que o senhor pregou, tarararará. Tem uma outra passagem que diz isso, me explica isso aqui. Ou eu não entendi bem aquilo que você falou. Ou quando a gente se reúne com os líderes de em casa, a gente vê que as pessoas perguntaram, se envolveram para entender. É o que Paulo está falando, vamos fluir nos dons, mas vamos avançar, vamos crescer, vamos amadurecer. Eu quero que vocês continuem fluindo nos dons. Eu quero também que vocês sejam edificados pela instrução da palavra de Deus. Porque eu quero que vocês, no fim de tudo, se tornem verdadeiros adoradores, que conhecem o Deus a quem vocês adoram. E é isso que nós precisamos ter como alvo, adorá-lo. Tudo aquilo que eu aprendo, que eu leio no meu devocional matinal, me faz me render e me prostrar ainda mais ao meu Deus que eu amo. E aí, automaticamente, gera em mim um desejo maior de servir ao próximo. Porque a palavra me provoca para isso. A palavra me aponta para essa direção. Olha só, versículo 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Ele está falando, vamos manter essa ordem para que a edificação seja real. Não há espaço para confusão no reino de Deus, mas é necessário nós crescermos, é como uma edificação. É quando você vai colocando ali um tijolo em cima do outro e você vai edificando. E você sabe que para aquela edificação acontecer, teve um fundamento certo. E num determinado momento, a hora que o tijolo estiver numa certa altura, vai precisar de mais uma fundação para que outros tijolos sejam colocados acima. E assim consecutivamente. Essa edificação é a convocação de Deus para nós como igreja. E Ele vem nos estimulando. Paulo vai dizer, olha, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, a instrução, a revelação. E não proíbam o falar em línguas também, não proíbam o mover. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem, porque nós almejamos e desejamos ser uma igreja que cresce constantemente. Vem a tribulação, meus irmãos, ela cresce. Vem a perseguição, ela cresce. Vem a bonança, ela cresce. Vem o momento de abundância, ela cresce. E ela continua crescendo, porque ela vai sendo edificada, estação após estação. Seja ela qual for, o vento que vier, nós estaremos sendo edificados, porque o Senhor é a nossa seiva. O Senhor é a nossa fonte.
E que nós possamos então olhar com seriedade para isso e colocarmos-nos no lugar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé. Chamar o pessoal do louvor. Oh, Deus. Queridos, é engraçado que o texto fala das mulheres, mas eu sinto que nós precisamos orar para os homens. As mulheres vão bem, obrigado. As mulheres estão amadurecendo. As mulheres podem falar porque elas estão instruídas. E se lhes faltar instrução é porque falta aos homens que estão as conduzindo. Então nessa noite eu quero orar pelos homens. Eu quero orar para que o Senhor derrame sobre você, homem querido, fome e sede da palavra de Deus. Eu quero orar para que nessa noite o Senhor lhe dê uma porção ainda maior de desejo em conhecê-lo. Lhe dê uma porção ainda maior de desejo em ter as perguntas respondidas. Que em nome de Jesus, nessa noite, o Espírito Santo se mova nesse lugar, em favor dos homens. Se mova nesse lugar, para que essa ordem da família de Deus, de adoração, de instrução e de edificação, seja promovida principalmente pelos homens dessa casa. Que o Senhor derrame sobre nós de maturidade, de sabedoria, na lida uns com os outros, no trato, nas conversas maduras, conversas da palavra, conversas de textos bíblicos, conversas de tempo com Deus, conversas de palavra revelada, conversas das quais o Senhor quer nos presentear uns para os outros. Você que é mulher, que está aí perto de um homem, estenda suas mãos para um homem perto de você. Como intercessora nesse momento, enquanto eu oro por eles, por nós na verdade, né? Quem sou eu para me tirar desse grupo? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti nessa noite, pelos homens dessa casa. Queremos clamar a Ti nessa noite, por essa urgência que o Senhor deposita no nosso coração, da instrução, do amor pela Tua palavra, para que em nome de Jesus, esta ordem em que nós encontramos no meio do Teu povo, que a Tua palavra nos aponta como direção da adoração, da instrução, da edificação, nessa noite, possa fluir dos homens dessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, gera fome e sede, gera desejo por Te conhecer, gera um anseio, Senhor Deus, de se debruçar na Tua palavra, de conhecer os Teus oráculos, de estar envolvido, meditando nela dia e noite. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor Deus, homens que manejem bem a palavra de Deus, que gradativamente, um dia após o outro, se apaixonem pela Tua palavra e Te conheçam, de contigo andar, de olhar com os próprios olhos. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim como com Zorobabel e Esdras, quando eles voltaram do cativeiro, e eles encontraram as tuas palavras, Senhor Deus, aquele povo entrou num pranto profundo, porque as tuas leis estavam aos olhos deles. As tuas leis foram encontradas e a restauração delas estaria se dando já no início da restauração daquele lugar, Senhor. A tua palavra diz que não sabia discernir o que era riso daquilo que era choro, porque a emoção de ter a tua palavra, de ter os teus oráculos como premissa, como caminho de uma jornada, estava posto diante deles. Então, em nome de Jesus, que essa mesma unção repouse sobre os homens dessa casa, em nome de Jesus. Que essa mesma unção seja derramado sobre todo homem. Um anseio em te conhecer, um anseio, um desejo em que o Senhor seja revelado por meio das Escrituras, Pai. Oh Senhor Deus, se isso é preguiça, em nome de Jesus, manda embora essa preguiça. Se isso é desinteresse, Senhor Jesus, coloque um amor novo no coração desses homens. Oh papai, se isso é incapacidade por uma desculpa do passado, que o Senhor arranque essa desculpa agora, que coloque um espelho, Senhor, diante deles, que eles possam se ver realmente, ser confrontados pelo coração deles mesmos, e que o Senhor esteja agora soprando um vento de cura sobre cada coração, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre cada homem dessa igreja uma coluna de conhecimento, entendimento e sabedoria e revelação de quem tu és nessa cidade. Em nome de Jesus, que toda desculpa seja dissipada, que todo desinteresse seja dissipado, para que o Senhor se faça verdadeiro a partir de cada cabeça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.